E você responde aí, Baruch Hashem, porque só Ele, o Santo, o Bendito, o Hakadosh Baruch Hu, é que pode nos dar a verdadeira paz, o verdadeiro Shalom. Hoje nós vamos continuar falando sobre os 13 princípios da ortodoxia judaica sintetizados por Maimonides. Em todos os vídeos nós temos falado que é óbvio, é algo claro e racional isso. Maimonides extraiu todos esses princípios da Torá. Não tem nenhum princípio que não foi extraído da Torá. Bem, hoje então nós vamos falar do 6º princípio. Para não perdermos tempo, vamos ler o 6º princípio já e depois nós vamos, é claro, anexar a Yehoshua. Vamos chamar Yehoshua para ver o que ele fala sobre esse princípio de Maimonides. Será que esse princípio, essa ortodoxia levantada por Maimonides, sintetizada, organizada por Rabbein Maimon, ela é válido para nós hoje? Yehoshua, ele ensinou sobre esses princípios? Então, preste atenção. Creio plenamente que todas as palavras dos profetas são verdadeiras. É óbvio que Maimonides está falando dos profetas maiores, profetas menores, que estão contidos na Tanakh. A Tanakh, eu já falei, um acróstico que significa Torá, Neviins e Tekuvins. Ketuvim são os outros escritos, são os livros históricos, são os livros sapiensais, os livros poéticos, e os profetas, então, estão ligados aos profetas que, infelizmente, nas atuais traduções ocidentais, ela vem como Velho Testamento. Isso aí é uma aberração, é um absurdo, é uma ignorância sem tamanho. Mas não tem nada de velho. A palavra do Eterno, ela nunca pode ser considerada velha, mas infelizmente, por ignorância do passado, foi considerado desta forma, foi convencionado desta forma. Então, será que essas palavras dos profetas ainda são verdadeiras? Existe profecia para o nosso tempo, existem profecias que estão contidas lá, por exemplo, em Ishayahu, Isaías, profecias em Daniel, profecias em Jeremias, no qual não foram cumpridas ainda e vão ser cumpridas no nosso tempo hoje ou num futuro? É óbvio que sim. Eu quero que você entenda que dentro da escatologia é impossível estudá-la sem o apoio dos profetas, sem o apoio dos nevins. Você precisa buscar essas profecias, essa simbologia judaica, essa simbologia dos profetas judaicos para poder entender, por exemplo, o livro de Apocalipse. É algo que se torna completamente ilógico você tentar fazer a tradução do livro do Apocalipse sem adentrar as profecias que estão contidas nos profetas. Inclusive o livro de Apocalipse basicamente é uma repetição do que está nos profetas. Por exemplo, Daniel capítulo 7, ali nós vemos que foi o primeiro que falou da besta. E Yohanan, ele repete esta revelação, essa visão dada a Daniel como precursor dessa visão. Depois nós temos a Gog e Magog, nós temos o próprio Mashiach a respeito da sua primeira vinda, a sua primeira revelação como Ben Yosef, e depois as profecias falando do Ben Davi, do Mashiach Ben Davi, ou seja, falando do retorno do Mashiach Ben Yosef, do retorno de Yehoshua HaMashiach.
É incrível como pode as pessoas dizer que acreditam no verdadeiro Mashiach, recusando as suas profecias, os seus oráculos a respeito da volta, do retorno do Mashiach. Por isso que não entendem nada e criaram uma verdadeira superstição. E paramos por aqui. E o que o Yoshua falou sobre os profetas? Bem, lá em Mateus, eu quero ler com você, capítulo 5, versículo 17, ele nos diz: não penses que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim revogá-los, mas dar-lhes pleno cumprimento. E Yoshua, ele veio cumprir os profetas. É óbvio, os profetas falavam a respeito dele. Ele veio cumprir uma parte das profecias que estão relacionadas aos profetas. Uma parte, a outra vai ser cumprida no reino vindouro, que em breve virá, e queira o Eterno que seja ainda em nossos dias. E Yoshua também é incrível que ele nos manda olhar para os profetas, nos manda ler os profetas para entender as profecias dos últimos dias. Lá em Mateus, capítulo 24 e 15, ele diz: assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível, do qual falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê entenda. Ele está nos mandando interpretar, ler, examinar os profetas para entender os últimos dias. E eu pergunto, e você tem alguma dúvida? Se você não lê os profetas, por favor, pare e comece a ler os profetas, que você vai entrar na mente do Eterno e vai visualizar o pensamento daquele que é atemporal, que ele não tem passado, presente ou futuro, mas ele vê todos os tempos. E você vai entender o que vai acontecer nos últimos dias e o que está acontecendo hoje, neste momento que nós vivemos da história. Você vai conseguir visualizar isso através dos oráculos confiados aos neviins, aos profetas. Shalom, 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 que o Eterno possa vos abençoar cada dia mais.